Tele Brasil Notícias. Olá, estamos iniciando a edição desta semana do Jornal Tele Brasil Notícias. Estaremos abordando o Desenrola Brasil, que alcança desconto de 126 bilhões em descontos para negociações de dívidas. Também estaremos abordando o começo da campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. E também o programa Exporta Mais Brasil, que chega ao Ceará. E sempre lembrando a você que você pode acompanhar nossas informações através do Facebook ou mesmo YouTube, que é o Jornal Tele Brasil Notícias. Informações impressas você encontra no Face A Hora da Notícia. Vamos agora dar início então à nossa programação jornalística para esta semana. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do programa Desenrola Brasil, que alcançou 126 bilhões em descontos para renegociação de dívidas. Isso, na média, são 83% de desconto concedidos e nas etapas 654 empresas participaram do leilão desses débitos. No total, 654 empresas participaram dessa etapa definida como leilão, quando os credores ofereceram os descontos pretendidos. Com a finalização dessa etapa, foram alcançados 83% de desconto médio para a renegociação de dívidas. É a primeira vez que se faz uma operação dessa natureza e nós estamos bastante felizes com os resultados conseguidos. A partir de 9 de outubro, as pessoas interessadas em quitar as dívidas vão poder acessar a plataforma desenrola.gov.br e aderir à proposta de desconto para finalizar o débito. Para ingressar no site e renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro no gov.br em contas prata ou ouro. A gente fez uma plataforma bastante amigável, que as pessoas podem acessar diretamente do celular. Então, é simples para a população se beneficiar desse programa. O que a gente precisa agora é fazer essa informação chegar na população e atrair a população para se cadastrar no GovBR, que é um requisito essencial para a participação no programa. Nessa última fase do Desenrola, 32 milhões de pessoas podem ser beneficiadas. Foram oferecidos 126 bilhões de reais em descontos. O total das dívidas cadastradas foi de 151 bilhões de reais. Com os descontos oferecidos, esse valor caiu para 25 bilhões de reais a serem pagos. As dívidas poderão ser quitadas à vista ou até em 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês, com limite mínimo de R$ 50 por parcela. Se você entra na categoria de faixa 1, né, até 2 mínimos e 5 mil de dívida, você vai poder refinanciar essa dívida com garantia do Tesouro. Mas se você estiver fora desse padrão, você também vai poder se valer dos descontos, obtendo ou pagando à vista ou obtendo um crédito bancário ou crédito pessoal, familiar, como as pessoas conseguirem resolver o problema. Vamos agora também falar do Banco Central, que elevou a previsão de crescimento da economia brasileira para este ano de 2% para 2,9%. Também a questão da inflação se manteve em 5%. Para manter a inflação em 5% em 2023, o Banco Central projeta um cenário com taxa básica de juros de 11,75% ao ano e câmbio, que é a relação entre o real e o dólar, em R$ 4,90. Para 2024 e 2025, a expectativa é que a inflação fique em 3,5% e em 3,1%, respectivamente. Nessa trajetória,
trajetória, a taxa Selic chega ao final de 2024 e de 2025 em 9% e em 8,5% ao ano. A conjuntura atual, caracterizada por um estágio de processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativa de inflações com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Sobre o desempenho da economia, o relatório de inflação do Banco Central revisou o crescimento do PIB em 2023 de 2% para 2,9%. De acordo com o banco, a atividade econômica surpreendeu novamente no segundo trimestre, quando cresceu 0,9%, superando as projeções. O relatório aponta a agropecuária no primeiro trimestre deste ano e os desempenhos da indústria e dos serviços no segundo trimestre como fatores determinantes para a revisão positiva do PIB. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou a revisão do PIB feita pelo Banco Central. Para ele, o crescimento do Produto Interno Bruto do país deve ficar acima dos 3% neste ano. Cada um tem uma metodologia, mas está tudo convergindo para a mesma coisa. Se você considerar as divergências do começo do ano, um dizia que ia ter recessão, o outro dizia que ia crescer 1, nós dizíamos que ia crescer 2, e todo mundo estava errado, porque vai crescer 3. Em relação ao segundo trimestre do ano passado, a economia brasileira avançou 3,4%. O PIB acumula alta de 3,2% no período de 12 meses. E no semestre, a alta acumulada é de 3,7%. A projeção de crescimento para o ano que vem é de 1,8%, com expectativa de menor contribuição da agropecuária para a economia brasileira, segundo o Banco Central. Saúde. Vamos agora então falar de saúde, exatamente uma coisa importante, porque justamente no dia 27 de setembro o Brasil comemorou o Dia Nacional de Doação de Órgãos e registrou um número recorde de doações e também de transplantes de órgãos. Inclusive, as autorizações do Ministério da Saúde para os novos serviços de transplante cresceram 106% em comparação com o que aconteceu no ano passado. Quem vê o Isaac, de 4 anos, assim, correndo pela sala, nem imagina a luta que ele já enfrentou. Com apenas 1 ano de idade, começaram os sintomas que indicavam uma cardiopatia grave. Quando ele fez 1 ano que começou os sintomas, né? Não quis comer, só mamava e foi emagrecendo. Você imagina uma criança de 1 ano que só no peito. Depois de 8 meses na UTI, sendo 2 na fila de espera para um novo coração, a vida sorriu para o Isaac no dia 25 de dezembro de 2021. Eu nem acreditei, né? Que eu pensei que ia demorar mais tempo, porque transplante para criança é um pouco mais complicado. Quando me ligaram, chega o celular, caiu da mão. Mais de 40 mil pessoas no Brasil aguardam por uma segunda chance de vida. Elas estão na fila por um transplante de órgão. A boa notícia é que o número de doadores efetivos no país bateu recorde no primeiro semestre. E entre janeiro e agosto de 2023, a quantidade de transplantes aumentou 9,5% comparado ao ano passado. Até agosto, foram realizados 18.461 procedimentos em todo o país. Os mais comuns foram transplantes de córnea, rim, medula óssea, fígado e coração. Para dar conta da demanda, o Ministério da Saúde mais que dobrou as autorizações para novos serviços de transplante no país. Passou de 31 novos serviços em 2022 para 64 em 2023. Ao todo, essa rede conta com 1.198 serviços. Por trás desses números tem essas vidas todas, né? Seja nas possibilidades, na intencionalidade da doação, seja na efetivação de um transplante e que esse termo é muito adequado, né? Que é uma segunda chance, né? Essa ideia é muito forte e a gente tem que persegui-la, né? Como parte das ações da campanha Doe uma Segunda Chance, Doe Órgãos, o Cristo Redentor foi iluminado de verde na noite desta quarta-feira. Depoimentos de pessoas transplantadas foram reunidos em um vídeo para sensibilizar a população. Eu sei que não é fácil. Você perdeu alguém da família
de tomar essa atitude. Mas, por outro lado, é um ato de amor muito grande com o próximo. Para doar órgãos, a pessoa precisa deixar essa intenção clara para a família. A doação só é feita com a autorização dos parentes. Os órgãos doados vão para pacientes da lista de espera, uma lista única e que tem validade para pacientes do SUS e da rede privada. Se trata de um esforço coletivo inspirado pela visão maior do SUS, pela missão do SUS, que é garantir saúde para todos, de qualidade, de forma integral. Para isso precisamos muito do diálogo com a sociedade, do papel da comunicação e aproveitar esse momento para reforçar a importância da nossa campanha Doe Órgãos, dê uma segunda chance. Vamos agora falar da carteira digital de trânsito, que está entre os aplicativos que está sendo mais baixado do governo federal, com mais de 50 milhões de downloads. São inúmeros as vantagens, além de ter o documento sempre à sua mão. Quando se trata de documento em formato digital, o Alexandre não brinca em serviço. O documento digital eu utilizo sempre que é lançado um novo, eu atualizo no meu celular, eu coloco o aplicativo, como foi feito há pouco tempo da carteira de identidade digital, e a carteira de motorista já tem alguns anos. No pacote de documentos digitais do Alexandre também está a Carteira Nacional de Habilitação, uma preocupação a menos na hora de sair de casa. A carteira de motorista digital, eu acho que é a facilidade da gente não precisar carregar um documento, carregar uma carteira, e tem a comodidade de já estar no celular e atualizado. E não é só o Alexandre que embarcou na praticidade da carteira de motorista digital. Mais de 50 milhões de brasileiros estão cadastrados no aplicativo, fazendo do serviço oferecido pelo governo federal um dos mais baixados no país. Além da carteira de motorista, o cidadão tem no aplicativo, aqui na palma da mão, o documento do carro. E também pode fazer a indicação do real infrator de multas, emitir multas com desconto, ser alertado de recall e ser informado até do vencimento da CNH. Todos os órgãos autuadores federais e estaduais já aderiram ao aplicativo. Nos municípios, a adesão também está sendo feita em massa. A ideia é que o cidadão cada vez mais recorra à carteira digital de trânsito para a prestação de serviços na área do trânsito. Também esse é o nosso plano, transformar a CDT em um grande aplicativo de serviços para o trânsito brasileiro. Para isso a gente conta com os nossos parceiros nos estados, que são os DETRANs, que também precisam estar integrados à carteira digital de trânsito. A internet não é um problema para quem quer usar a carteira digital de trânsito. Basta baixar o documento quando tiver sinal e guardar o arquivo no celular. O documento digital tem o mesmo valor legal que o impresso e o aplicativo não deve ficar por aí. Outros serviços devem ser incorporados em breve. Serviços relacionados ao Free Flow, que é aquele pedágio que está em fase de testes, né? A Senatran participa ativamente disso, e esse pedágio é aquele que você não precisa parar na praça de pedágio, né? A antena já detecta, então a CDT vai se tornar uma central de notificação e comunicação e também de pagamento, né, com relação a esses serviços relacionados ao Free Flow. Esse é só um dos serviços que a gente pretende implantar, né? A gente também quer finalizar a transferência do veículo totalmente pela CDT e, claro, ir incorporando uma série de serviços, sempre em parceria com os DETRANs, para facilitar a vida do cidadão. Vamos agora falar então da Receita Federal, que está notificando os microempreendedores individuais, os MEIs, que possuem dívidas com a União. Aqueles que não regularizarem as suas situações ou a pendência até 31 de dezembro podem ter o CNPJ cancelado. O Simples Nacional é um regime de tributação que permite o pagamento em um único documento de vários tributos previdenciários federais e estaduais. É muito vantajoso para os microempreendedores individuais, já que os impostos são reduzidos e a burocracia também é menor. De acordo com a Receita, mais de 390 mil MEIs foram notificados até o momento e as dívidas totais chegam a 2,25 bilhões de reais. A notificação é acompanhada do termo de exclusão do programa. O contribuinte que não regularizar os débitos terá seu cadastro retirado
do Simples Nacional a partir de 1º de janeiro de 2024. Vamos supor que chegou dia 31/12/2023, você não pagou os débitos. Não pagando os débitos, a partir do dia 1º/1/2024, você será excluído de forma automática do MEI. Então, você passará a ser enquadrado no regime normal. Então, a partir daquele momento, você tem um prazo de 30 dias ainda, que a Receita Federal te dá, para que você possa regularizar os seus débitos e fazer uma nova opção para você voltar a ser enquadrado no Simples Nacional e, consequentemente, no MEI. Cleonice trabalha como contador e, além de ser MEI, também tem vários clientes que estão enquadrados no regime especial. Ela diz que é complicado manter os pagamentos em dia. A dificuldade maior é no pagamento das taxas mesmo, né? São pequenos, R$ 71,10, às vezes é pouco para muitos, né? Ou para pouco, às vezes para gente que ganha pouco, que somos assalariados, que às vezes não temos nada, é muito difícil, né? E quando a gente deixa isso acumular, aí fica mais difícil ainda. O pagamento ou parcelamento dos débitos é fundamental para garantir as vantagens do programa. Mesmo quem não recebeu a notificação da Receita Federal deve ficar atento. Para verificar se a situação está regular, o microempreendedor precisa acessar o portal do Simples. É ideal que você crie um código de acesso, junto ao site do Simples Nacional, ou então através do portal ECAC. E lá dentro desse portal da Receita Federal, você consegue ter acesso à notificação, consultar os débitos em aberto e, consequentemente, solicitar a impressão da guia, para poder pagar de forma à vista ou então fazer um parcelamento. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Saúde. Vamos agora abordar a questão da saúde, porque começou a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes em 7 estados. Isso tudo promovido pelo Ministério da Saúde. E esta mobilização era uma mobilização simultânea na Paraíba, Ceará, Piauí, Alagoas, Tocantins, Goiás e São Paulo. Em São Paulo, a campanha começou com vacinação nas AMAs. Na campanha, que começa neste sábado, são oferecidos imunizantes contra poliomielite, hepatites, BCG, tríplice viral, que combate sarampo, cachumba e rubéola, e Covid-19. Mônica aproveitou o sábado para trazer os filhos. Na semana é corrido porque eles têm aula e eu trabalho, e no final de semana, sábado, ele está em casa e eu chego cedo. Aí dá para vir esse horário. Sempre coloco em dia as carteiras de vacina deles. É justamente este o objetivo do Ministério da Saúde: atualizar as cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes com menos de 15 anos e retomar os altos índices de cobertura que já foram cartão de visita do Brasil. A campanha continua durante a semana. No próximo sábado, os postos de saúde devem abrir para dar conta da demanda que espera-se deva aumentar com a busca ativa, o apoio das escolas e dos agentes comunitários de saúde. Agora vamos falar com você que é beneficiário do Bolsa Família e também do BPC. Exatamente, não pagarão prestação do Minha Casa Minha Vida. Então, a partir de agora, se você é beneficiário desses benefícios do governo, não pagarão parcelas da Minha Casa Minha Vida. A medida do Ministério das Cidades vale para contratos já assinados e também para aqueles que serão firmados futuramente. Dona Cremilda, assim como milhões de outros brasileiros, depende do Bolsa Família para se sustentar e sempre reserva uma parcela do benefício para pagar a casa própria, adquirida pelo programa Minha Casa Minha Vida. Mas uma portaria publicada pelo Ministério das Cidades deverá facilitar um pouquinho o pagamento das contas para quem depende do benefício e também paga a prestação imobiliária para o programa. De acordo com o texto, ficam isentos de pagar as prestações do programa Minha Casa Minha Vida os cidadãos cadastrados no Bolsa Família que estão na faixa 1, aquela em que a renda bruta mensal de todos os membros não ultrapassa R$ 2.640, ou que recebem o benefício de prestação continuada, que é concedido a idosos incapacitados para o trabalho e pessoas com deficiência.
A medida vale para os contratos existentes e para contratos futuros, ou seja, famílias que dependem do auxílio mensal e que foram sorteadas pelo programa habitacional do governo passam a ser isentas das mensalidades. Fiquei muito feliz com a notícia que saiu que a gente não vai precisar mais de pagar, né? Porque afinal é um dinheirinho a mais que sobra, né? Porque esse é o meu único ganho. Outra novidade é a tabela fixa para quem tem renda bruta de até R$ 1.320, que será de, no máximo, 10% da renda, ou seja, R$ 132. Responsável pelos contratos do Minha Casa Minha Vida, a Caixa tem agora 30 dias para aplicar as novas regras, que também perdoam quem estava com parcelas atrasadas. Segundo o governo, a iniciativa diminui o déficit habitacional e cria condições mais justas para a aquisição da casa própria por famílias de baixo poder aquisitivo. E chegou agora no Tele Brasil Notícias o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda um assunto polêmico. Guarda Municipal integra segurança pública, mas não tem atribuições típicas de polícia. Isso é a terceira turma na sessão do Superior Tribunal de Justiça que estabeleceu que a Guarda Municipal, apesar de integrar o sistema de segurança pública, conforme firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a ADD 995, em agosto último, possui, porém, algumas limitações. Vamos observar com mais detalhes nesta matéria. Terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decide que Guarda Municipal integra a segurança pública, mas não tem atribuições típicas de polícia. O colegiado estabeleceu que a Guarda Municipal, apesar de integrar o sistema de segurança pública, conforme afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, não possui as funções ostensivas típicas da Polícia Militar, nem as investigativas próprias da Polícia Civil. Por isso, em regra, estão fora de suas atribuições atividades como a investigação de suspeitos de crimes que não tenham relação com bens, serviços e instalações do município. No julgamento, a seção absolveu um réu acusado de tráfico porque as provas foram obtidas por guardas municipais em revista pessoal, sem indícios prévios para justificar a diligência ou qualquer relação com as atribuições da corporação. Para os ministros da terceira sessão, é admissível, em situações excepcionais, que os membros da corporação realizem busca pessoal, mas apenas quando houver demonstração concreta de que a diligência tem relação direta com a finalidade da guarda. O relator, ministro Rogério Schietti Cruz, explicou que as polícias civil e militar, como contrapartida ao exercício do monopólio estatal da violência, estão sujeitas a um rígido controle externo do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que não ocorre com as guardas municipais. O ministro destacou o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha a sua própria polícia, subordinada apenas ao prefeito local e sem correções externas. Schietti, que teve o voto seguido pelo colegiado, apontou por fim que mesmo a proteção da população do município, embora se inclua nas atribuições das guardas municipais, deve respeitar as competências dos órgãos federais e estaduais e está vinculada ao contexto de utilização dos bens, serviços e instalações municipais. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E vamos agora falar então de economia e exportação, porque o programa Exporta Mais Brasil, da Apex do Brasil, chegou ao Ceará. A iniciativa facilita os contatos de empresários brasileiros com compradores internacionais na região do Ceará. As exportações do Brasil no ano passado chegaram a 334 bilhões de dólares. Desse montante, 27 bilhões de dólares saíram da região Nordeste. E o governo quer aproveitar o talento nordestino para aumentar esses números. E para isso, a Apex Brasil apresentou no Ceará o Exporta Mais Brasil. O programa já passou por mais de 10 localidades e tem o objetivo de
facilitar o contato de empresas brasileiras com o mercado internacional. São palestras e rodadas de negócios que mobilizam o empresariado de cada região. E isso é só o começo. Nós estamos fazendo dentro do Brasil, depois esse time de artesanato nós vamos levar para onde tiver feira no mundo, compradora de artesanato, nós vamos levar vocês, vamos levar o talento brasileiro. Por meio do programa, empresários brasileiros compartilham conhecimento, trocam informações e abrem oportunidades com compradores internacionais que vêm ao Brasil em busca de produtos e serviços ligados a setores específicos. Só nesse ano até agora, o programa atraiu mais de 150 compradores internacionais e 350 empresas brasileiras foram apoiadas. No Nordeste, a rodada de negócios, por exemplo, vai girar em torno do pescado, do artesanato, além de produtos das atividades industrial e comercial. Aqui a gente vai ter que pegar na mão de algumas empresas, fazer um trabalho junto com o SEBRAE, junto com as lideranças e as organizações locais, pegar na mão, junto com os governadores, junto com prefeitos, como nós estamos fazendo aqui no Ceará, porque aí sim a gente recupera o tempo perdido e a gente avança muito do ponto de vista da economia. A próxima região a receber os diálogos e as rodadas de negócios com oportunidade de geração de empregos será o estado de Pernambuco, no dia 4 de dezembro. Nós estamos vivendo um momento bom da economia. Hoje foi publicado o desemprego, caiu mais um pouco, caiu para 7,8%, é a menor taxa de desemprego desde 2015. O mercado interno deu uma melhorada, porque o mundo não está crescendo muito. A gente não pode contar tanto com o mundo, precisamos contar com o mercado interno. Como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias agradece sua audiência. E antes de encerrarmos, vamos falar do Banco de Leite Humano, que completou 80 anos aqui no Brasil, que é uma iniciativa de excelência que hoje é considerada, inclusive, referência mundial e completou justamente 80 anos. O primeiro banco de leite humano criado no Brasil foi no Rio de Janeiro e é exemplo da combinação bem-sucedida entre o apoio da ciência e da solidariedade. Vamos observar. Há 80 anos, o primeiro banco de leite humano do Brasil, criado no Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz, abria suas portas. Segundo dados da Fiocruz, hoje o país conta com 229 bancos de leite e 234 postos de coleta. No ano passado, foram coletados em todo o país 234 mil litros de leite, doados por mais de 190 mil mulheres e direcionados para cerca de 220 mil crianças. Segundo a instituição, a proporção é de uma mulher doadora para 12 assistidas pelos bancos de leite. A partir dos anos 80, um programa de âmbito nacional nasce para transformar o cenário. O Brasil se torna um centro de referência mundial, com a maior e mais complexa rede de bancos de leite humano do mundo. Nós apoiamos a construção de bancos de leite humano que não existiam na América Latina, no Caribe hispânico, no Caribe inglês. E essa ação chegou não só à América Latina, a Península Ibérica, Portugal e Espanha fazem parte da rede, aos países africanos de língua portuguesa, os PALOPs, os países da CPLP, e pouco antes de iniciar a pandemia, nós demos início à criação da rede de bancos de leite humano do BRICS. Um evento no Rio reuniu integrantes dessa grande rede, profissionais que já trabalharam e também os que atuam hoje na linha de frente dos bancos de leite humano. Momento de celebração, de encontros e reencontros, na comemoração dos 80 anos do primeiro banco de leite humano no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Para quem está desde o início, como a médica pediatra aposentada Miriam Santos, o trabalho árduo deu frutos. A gente foi melhorando e colocando isso dentro de uma tecnologia moderada, mas de baixo custo,
que é reproduzida aqui no Brasil, em todo o nosso território nacional. Banco de Leite é casa de apoio à amamentação. Toda e qualquer mulher, inclusive que agora nos ouve, nos assiste, ou toda e qualquer pessoa que conheça mulheres que tenham dificuldades no processo de amamentação, dificuldades sejam de qualquer natureza, podem buscar os bancos de leite humano sem o compromisso de doar, mas para ter o suporte adequado para prosseguir com a amamentação de seus filhos. E este foi o Tele Brasil Notícias da semana, que agradece a sua audiência e volta na semana que vem, sempre com os apoios de nossa equipe e também do João Vitor. Até lá!